E aí, pessoal, e o Grêmio tem um novo reforço definido, sem nenhum tipo de interferência. Hamilton Campas, todos os detalhes, a hora da chegada, tudo que aconteceu no tenso ou na tensa novela Campas. Vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, fique com esse recado. Que tal trabalhar no exterior ganhando em dólar e sem precisar viajar? Tem muita gente trabalhando neste mercado ainda desconhecido. Clique no link da descrição para ter acesso a um método simples e ter ganhos em dólar no conforto de sua casa. Dá uma olhada nos depoimentos de pessoas que mudaram de vida e faça como eles. Clique no link da descrição e seja mais um caso de sucesso. O Twitter do Clube Deportes Tolima fechou o negócio. Foi através do Twitter do Tolima que as coisas esclareceram. O Tolima aceita a proposta do Grêmio pelo registro do jogador Hamilton Campas e deseja êxito à sua carreira promissora no futebol brasileiro. Um Twitter, meio da tarde desta terça-feira, selou o negócio. Foi tenso. Nos últimos dias, especialmente, porque se tinha sempre aquele medo de que o presidente do Tolima pudesse mudar algum status que já havia sido definido. O jogador está empolgadíssimo para vir ao Brasil. Ele deixa a Colômbia ainda nesta terça-feira e chega a São Paulo no início da manhã. No início da manhã ele chega a São Paulo e deve chegar em Porto Alegre ainda na manhã desta quarta-feira, dia da decisão do Grêmio, lá o jogo que o Grêmio vai ter lá contra o Cuiabá. Lembrando que o Grêmio todo o staff do Grêmio foi para a decisão, para esse grande jogo que o Grêmio vai ter na Arena Pantanal, mas em Porto Alegre vai ser recebido o Campas, vai para os exames médicos e talvez o Grêmio consiga anunciar esse jogador ainda antes da partida. O que a gente pode falar sobre a novela, sobre as coisas como elas se desenvolveram? O Grêmio fez uma proposta, esse jogador sempre teve no radar do Grêmio, O Grêmio fez uma proposta negada num primeiro momento. A segunda proposta do Grêmio foi aceita. Aí o Grêmio acabou discutindo e teve dificuldade no que diz respeito às questões envolvendo o parcelamento. O Grêmio tinha um parcelamento a fazer e, principalmente, as garantias bancárias que determinariam o negócio. Isso mesmo. E esse jogador, portanto, acabou demorando. Lembram que a primeira data de definição era na sexta-feira da semana passada. Vocês lembram, que acompanha o canal sabe o que eu estou falando. Na sexta da semana passada. Isso acabou não acontecendo naquele momento e as coisas acabaram levando aí 2-3 dias a mais. Lembrando que no final de semana a coisa caminhou bem, mas ontem é que de fato o Grêmio conseguiu selar o negócio com a forma de pagamento. O dia de hoje foi apenas da apresentação das garantias bancárias. A gente já havia falado sobre isso, que esse era um entrave. Isso foi feito hoje no meio da manhã, no meio da tarde, aí chegou lá tudo definido, porque se honrou tudo que foi acertado e conversado. Hamilton Campas chega num momento em que o Grêmio, em tese, fecha as contratações. Eu vi muitos torcedores falando, fiz um Twitter há pouco, falando exatamente sobre isso. Por quê? Porque neste momento o torcedor diz, precisamos de um lateral esquerdo. Precisamos de um extrema. O extrema segue na discussão em tese, mas passa muito pelo momento do Ferreira. O prazo, é bom lembrar, está se esgotando. Ferreira continuando, é ele o jogador que vai atuar por ali. Não jogando Ferreira, aí o Grêmio precisa também correr atrás. Mas o que a gente está escutando agora é que o Grêmio encerra o ciclo de contratações. Não vem lateral esquerdo e não vem extrema. A gente pode discutir, e acho importante que a gente discuta, principalmente no âmbito da nossa discussão como torcedores do Grêmio, que o Grêmio precisa aqui ou ali, que as coisas estão sendo sustentadas dessa maneira. Aonde chega Campas e para que função ele chega? Chega exatamente para ser o meio articulador. No jogo contra o Cuiabá, vocês já vão ver uma improvisação. O Grêmio vai jogar em duas linhas, vai jogar no 4-1-4-1,
com o Michael e Vijaçante um do lado do outro, com o Thiago Santos atrás. O que vai fazer para onde chega o Campaz, chega exatamente para essa função do Michael, sendo dois jogadores de intensidade, Vijaçante e Campaz, para que faça esse vai e vem de forma intensa, com possibilidade de marcação. Aí nós temos o Alisson, que é um jogador de muita força pelo lado, e aí a qualidade e o que pode apresentar Douglas Costa, sendo o homem de transição e principalmente se juntando ao centroavante. O Grêmio monta um time novo do meio para frente. Novo. Talvez por isso a gente esteja enfrentando tanta dificuldade de encarar e de entender os jogos. A lateral esquerda, muitos pedem o Rafinha. O Rafinha chegou a trabalhar por ali em possibilidades de treinamento. A dúvida, a grande dúvida para o jogo de amanhã é ou o Rafinha ou o Cortez, e curiosamente a ideia que passa é que o Diogo Barbosa está completamente fora dos planos, sendo o Diogo Barbosa um erro, mais um, né, rotundo da diretoria do Grêmio, que gastou uma fortuna. O Grêmio pagou 10 milhões por 25% desse jogador, ou seja, 2 milhões de dólares por 25%, um erro grosseiro. E o torcedor está angustiado. Outra posição que o torcedor também mostra angústia é a zaga. O Grêmio que perdeu o Jeromel por suspensão, que tem um Kahneman sem conseguir se recuperar, tem 3 zagueiros no grupo, sendo que um está vendido. É verdade, só em dezembro, mas está vendido. Então o Grêmio tem o Rodrigues, o Paulo Miranda e o Juan. É pouco para encarar ainda a Copa do Brasil, é verdade, mas principalmente os desafios que o Grêmio tem neste Campeonato Brasileiro, com jogos difíceis, com possibilidade de suspensão, como é o caso do Jeromel nesse jogo. O Grêmio precisa talvez olhar um pouco para isso. A informação que se tem é que da base ninguém vai subir neste momento, então o grupo é esse, e aí a gente pode, claro, fazer uma crítica ou outra em cima de algum problema que o grupo tenha, sobretudo na zaga, na lateral esquerda e na extrema, se é que a gente pode falar assim, no caso do Ferreira deixar o Grêmio. O Grêmio começa a se montar, o fato é que a direção contratou um centroavante, a direção contratou um box-to-box e a direção contratou um meio articulador. Isso é fato, tá aqui, tá posto. A gente pode discutir o futuro, mas o Grêmio correu, esperneou para dar opções para o Luiz Felipe Scolari montar o time ideal. Com a chegada de Campaz, o Grêmio monta um time praticamente novo do meio para frente. E a gente espera, sinceramente, que o Grêmio tenha êxito nessa situação. O Grêmio tem novo reforço, Campaz, que tenha sorte. Nós vamos torcer muito por ele aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.